Hello, how's it going? Vamos ver se deu certo. Facebook. Deu certo. Eu só não sei como é que eu posso agora. Pronto. Deixa eu pausar aqui. Foi mal, cara. Eu queria pausar a minha stream e ficar vendo só os comentários. Né? Não sei se tem como não, hein? Eu não conheço, nunca vi esse filme. Mas eu acho que não. Bom, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu botar no Instagram aqui. Eu acho que vai dar certo. Vai dar, pô, com certeza. Vamos lá, Instagram ao vivo. Tu vai dar uma olhada no Instagram pra mim? Posso olhar. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vou ver se tá tudo ok aí, né? 2, 1. Agora eu não sei como é que vai ficar o áudio no Instagram. Vamos ver. Onde é que eu botei o Instagram? Botei na segunda pasta. Esperar chegar, ver se aparece gente aí, né? Como é que vê coisa ao vivo, eu vi, achei. Tá abrindo ainda, calma aí. Olha só, estou vendo. Quer testar o som, é isso? Ver se o som vai sair aí no Instagram. Fala aí. Que eu realmente não vou ter como ficar vendo direto aqui no Instagram. Pode falar que. Fala aí. Oi, tá me ouvindo? Fala lá no Instagram que eu vou escutar. No. Falando. Ah, não. Agora tô escutando, agora Ah, foi. não, então de boa. O que importa é que escutem, porque eu quero só que você fique lendo os comentários e me diga, porque tá de costas pra mim o telefone, tá ligado? Beleza. E provavelmente vai ser muita gente gringa no Instagram, né? Os que Nossa, cara, aparecerem. sou teu secretário, cara. Que isso. Que honra é essa, cara? Como é? Que honra é essa, cara? Ser teu secretário. Como é que tá aí o Instagram? 9 Tem pessoas. bastante gente entrando agora. É. Bom, vou deixar com você essa questão de comentários aí, velho. Isso. Tô aqui observando. Putz, eu não tenho nem como saber aqui no. Agora dá pra ver no Facebook. Eu não sei se Ah, o nego tá me escutando, né, cara? eu vou deixar rolando aqui no. Não, no Facebook o pessoal deve estar ali escutando, sim. Porque eu coloquei o áudio do PC junto. Então vão escutar você. Como Mas tá no PC? eu quero saber se o pessoal tá me escutando lá no Facebook. Se alguém estiver me escutando bem ou se estiver tendo problema, por favor me fale. Comenta aí Olha, no, o Graffiti no Facebook. Art Renato falou que tu manda bem, hein? Quem falou? Ah, Ah, eu não sei ler, cara, foi mal. Renato, acho que é brasileiro, né? Valeu aí. É, Show, valeu Franklin. Valeu. Show. Tá dizendo aqui que o som tá ótimo.
Bom, eu tô fazendo essa live aqui pelo Facebook e pelo Instagram também, porque muita gente vai ficar vendo pelo Instagram, né? Só que pelo Instagram não dá pra eu compartilhar direto da tela do meu computador, então eu decidi fazer assim, simultâneo, e no Instagram quem quiser ver por lá, vê. Acho que vai ter muita gente que não entende português lá, então eu vou tentar fazer uma introdução em inglês, explicando que eu tenho um amigo aqui me ajudando a ler, e se quiserem fazer alguma pergunta ele vai me ajudar e eu vou respondendo assim. So I'm doing this live stream simultaneously via Facebook and Instagram. I'm gonna use my natural language, that is Brazilian Portuguese, and people from Instagram that doesn't understand Portuguese, if you want to ask me any question about what I'm doing, if you don't understand what I'm doing in my screen, you can ask me, so I can try to give you an answer in English so you can understand better. Okay? Caraca, mano. Fiz merda aqui. Rapaz. Minha namorada tá dizendo que no Instagram não tem áudio. Eu tô escutando o áudio, tá sendo áudio aqui. Eu acho que ela tá com áudio. Acho que ela tá com áudio baixo. Bom. Tipo, eu não tô escutando que eu tô com fone, peraí. Tá bem baixo lá, assim. É porque é fogo, velho. Eu tô com ele um pouco distante aqui do meu rosto. Porque eu tenho que botar ele pra filmar, né? Então. Sim, com certeza. Bom, eu nem sei se vai dar certo direito assim, isso que eu escolhi fazer aqui, mas como é que se diz? A intenção é transformar essa imagem aqui em um daqueles, velho, em uma daquelas artes onde você vê algo saindo da tela, que eu costumo fazer. Então, eu decidi usar essa modelo aqui, que eu estava pesquisando, aí achei que essa seria assim, interessante. Eu realmente não sei como vai ficar no final, só fiz um sketch bem rápido para saber o que é que eu poderia fazer, mas vou começar recortando ela, que é uma coisa bem rápida, né? Não tem muito segredo. Eu acho que todo mundo sabe como usar a Pen Tool aqui, então bora lá. O Frank disse aqui que o seu áudio tá legal no Instagram, né? Sim, ele falou, é verdade. Show, valeu Franklin, valeu mesmo pela força. Esse recorte dessa modelo aqui vai ser bem rápido, porque você vê aqui, ó, que não tem muito, assim, a parte mais complexa são os cabelos. Só que como o Photoshop tem o Refine Edge, aí fica mais fácil para conseguir fazer esse recorte mais perfeito aqui. Então vai ser mais rápido, não tem muita complexidade nesse corte não. É a parte mais chata, mas é a mais importante, né? Eu costumo usar sempre a Pen Tool para recortar qualquer imagem, porque eu consigo definir melhor o que eu quero e o que eu não quero dentro da minha arte, né? Então, assim, com outras ferramentas até dá para fazer, só que eu tenho mais domínio com a Pen Tool, então eu prefiro usar a Pen Tool. E agora com o Photoshop novo, tem a Curvature Pen Tool, que facilita fazer os recortes em áreas que tem muitas curvas. Nesse aqui eu não vou usar não, até porque provavelmente muita gente ainda não tem o Photoshop CC 2018, mas é muito boa a ferramenta. Acho que na última arte que eu fiz eu usei bastante ela. Facilita muito, assim, quando você precisa fazer muitas curvas, aí você não precisa ficar quebrando as âncoras que você cria em cada ponto. Eu vou tentar fazer esse recorte aqui mais rápido. É o que, Eric?
Ah, cara. Não. Oh, 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 oh. Ah, Foi mal, foi mal. É o que passa. filho da... Vamos lá. Como é que tá aí o Instagram? Eu não tô nem olhando. Cara, tá muita gente entrando, mas não falando muita coisa não. Ah, show, de boa. Eu tento sempre fazer os recortes assim, o mais fiel às bordas das modelos possível, sem, evitando fazer esse recorte assim meio, é, sei lá, sem muita direção, só seguindo assim a forma, mas não respeitando as formas, porque no final o resultado sempre sai mais natural. Você tenta fazer as curvas todas, por menor que seja a curva, você tenta fazer ela respeitando assim a direção que ela está indo, porque no final o resultado vai ser sempre melhor. Pelo menos assim, no meu, no meu ponto de vista, funciona melhor dessa forma. O carinha perguntou aqui, esquece. O quê? Só tinha 8 carinhas vendo. 8 carinhas vendo? É, como é que se diz? Quando chega nessa parte dos cabelos, aí você já pode dar uma. Eu normalmente eu faço uma seleção um pouco mais livre, assim, sem muito. Sem me preocupar muito com a forma exata, porque depois eu corrijo no Refine Edge e fica tudo lindo. Aí eu só faço assim, meio que pegando as formas básicas do cabelo, assim, onde você vê mais volume, e depois conserta no Refine Edge. Tinha caído aqui rapidinho. Eita. Você usa PC ou Mac? E qual a marca da sua mesa digitalizadora? Eu, eu uso PC. Não, já tive a oportunidade de trabalhar com Mac, mas assim, para o que eu faço não fez tanta assim. Oh meu Deus, que diferença não. Eu uso uma Wacom ou Wacom, não sei qual é a pronúncia correta, mas é a Intuos 5 Small. Eu usava uma Bambu a mais simples que tinha e era a primeira versão. Mas quando surgiu a oportunidade de comprar essa aqui eu comprei. Apesar que assim, eu não uso as teclas de atalho que tem nela, eu uso só a caneta e nem o touch eu uso, eu só uso a caneta mesmo.
porque ela também tem a função de touch, né? Então, para algumas pessoas pode ser útil. Para mim, eu realmente ainda não achei utilidade. Esse recorte aqui ia ser bem ruim de fazer com, por exemplo, um color range ou então aquela Magic Wand, porque o fundo é muito próximo da cor da blusa dela, né? Então ia sair tudo. Ia ser mais, acho que ia dar mais trabalho do que recortar com a Pen Tool. Então, Certeza. bom, essa parte aqui, tem essa nuvem de algodão aqui cobrindo o braço dela, mas depois eu corrijo isso pintando, ou então até pegando outra parte do braço e colocando aqui mesmo no céu de menos. Eu tento só assim conservar a forma aqui próxima do cotovelo, porque aí fica mais fácil para depois eu fazer a montagem aqui, né? A intenção aqui da live não é eu assim, explicar tudo que eu estou fazendo aqui não, até porque muita gente já deve entender trabalhar com Photoshop. O Wendel, por exemplo, que entrou aí agora, já é manjador das galáxias do Photoshop. Então, assim, é mais para mostrar como é que é o meu processo de trabalho para criar essas artes, onde tem alguma coisa saindo do papel e tudo mais, apesar de que já tem vários vídeos de speed art no meu canal do YouTube. Mas assim, é conversar mesmo. Eu não quero ensinar as coisas para ninguém aqui, até porque quando a gente fala de arte digital, a gente tem várias formas para atingir determinado resultado. No Photoshop eu posso fazer um círculo de várias formas, por exemplo. Então, é mais para mostrar como eu trabalho e até assim conhecer mais vocês, quem sabe até vocês sugerirem alguma coisa, alguma coisa que eu possa fazer de uma forma menos trabalhosa, não sei, né? Boa, valeu Felipe Guimarães. Essa parte aqui realmente é mais chata para quem chegou agora. É mais chata porque recorte é sempre chato de fazer, né? Mas, como eu falei, para mim é uma das partes mais importantes do processo é você fazer um recorte bem precisozinho. Pelo menos no meu workflow é assim, né? Então, bom, aqui basicamente eu terminei. Vou usar o Refine Edge agora para consertar esse recorte do cabelo aqui. Caramba. Caramba, o Refine Edge fica bem lento, velho. Acho que é porque eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Olha, a Thelma Lemos aí, que disse que ia participar, apareceu aí. Valeu, Thelma, também. Nossa senhora, mano. Lento não, viu? E ainda apertei sem querer o negócio aqui. Refine Edge.
Show. Isso aí. Ah, tá. Vocês não estão vendo as ferramentas do Photoshop na tela porque como eu uso duas telas, aí eu separo uma só para ficar com o espaço de trabalho nela inteira e deixo todas as outras ferramentas na segunda tela. E aí, assim, otimiza o meu espaço de trabalho, né? E aí eu só espelho, crio outra área de trabalho aqui na outra para ficar vendo ele sem o zoom, porque às vezes eu tô com o zoom aqui, assim, na imagem que eu estou trabalhando, e para ver ela inteira, para ver como é que tá, né, o processo geral, aí eu tenho que dar o zoom out. Aí se eu deixar no outro já com o zoom out na outra tela, fica mais fácil para mim. Eu já tinha deixado aqui separado alguns elementos que eu vou usar na arte. Então, Aqui no Instagram Oi. tem um tal de The Romana, ele tá falando pra você falar inglês. English, please. Caraca. The Romana. Okay, The Romana. I'm talking in Portuguese because there are many people here on Facebook that doesn't understand English well. So I decided to speak in Portuguese and answer any questions people that doesn't understand Portuguese in English. So assim, so if you want to ask me any questions, or if you don't understand what I'm doing right now on the screen, feel free to ask me so I can give you the answer in English and you can understand it better, okay? É muito ruim você falar inglês. Às vezes você quer falar inglês e meter uma palavra em português no meio, velho. Com certeza. Fisk. Pois é, eu devia ter feito Fisk, né? É fogo. O meu inglês é de videogame, velho. Agora eu vou tentar começar a recortar as partes que eu quero isolar, assim, porque algumas partes vão ficar dentro do papel, né, teoricamente, e algumas outras vão ficar saindo, né, vão ficar fora. Então eu vou isolar as partes que eu quero fora agora, para poder começar a fazer o sketch, enfim, a arte em si, né. Começa nessa imagem, normalmente eu tento pegar imagens onde a modelo projeta uma parte do corpo para frente. Então nessa imagem eu não tenho os braços dela projetados muito para frente. Então eu vou tentar isolar o busto dela, os braços e uma parte da cabeça. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? Eu espero que fique bom. Aqui eu já vou ter que fazer outro recorte da mão dela certinho aqui, porque quando eu for apagar o corpo dela em si para fazer o efeito do desenho que vai ficar no papel, vai ser mais fácil se eu tiver todos os elementos isolados em camadas diferentes, né? Então assim, o ideal é que você realmente recorte tudo, não tenta trabalhar com a borracha, ficar apagando as coisas
bota a borracha no tamanho 2 e ficar apagando, porque vai dar muito mais trabalho. Vocês imagens. Isso, Thelma, eu uso muito imagens do DeviantArt e ultimamente eu estou usando o plano mensal do Deposit Photos. É o que assim sai mais em conta hoje em dia, porque se eu não me engano é pouco menos de R$ 40 que você paga por mês e tem direito a 10 imagens. E assim, é cumulativo. Se você não usar as 10 imagens, no próximo mês você fica com elas, as que sobraram, adicionais. Eu uso esse plano porque às vezes eu não uso nem 5 imagens por mês, porque eu tenho muita coisa salva no meu computador já, né? Então, facilita muito a minha vida esse plano. Essa imagem, por exemplo, aqui, que eu peguei dessa modelo, é uma imagem do Deposit Photos. A pior parte, quando você começa assim a fazer essas manipulações, é quando você começa de fato a fazer a arte. Porque assim, não só a fotomanipulação, acho que qualquer tipo de arte, o processo criativo no início é doloroso, né? Você sempre acha que vai ficar ruim. É como se você estivesse cozinhando, você tem que preparar os ingredientes antes e fica lá tudo aquela bagunça, você não sabe qual sabor que vai ficar no final, mas no final sempre vale a pena. Então assim, eu já desisti, eu tenho uma pasta aqui no meu computador que eu tenho, como é que eu posso dizer assim, várias imagens que eu não terminei e nem pretendo terminar, eu deixo elas salvas lá assim, só para eu às vezes olhar para elas e pensar, caraca, se eu tivesse terminado isso aqui talvez ficasse bom. Mas como são coisas muito antigas, eu não tento terminar. Hoje em dia eu lido um pouco melhor. Eu lido um pouco melhor com isso. Às vezes eu estou fazendo algum trabalho e assim, gastei, sei lá, 6 horas no trabalho e eu fico pensando, caramba, isso aqui vai ficar horrível. Mas aí eu penso, bom, o máximo que eu vou perder é tempo mesmo, então eu vou terminar. Se ficar ruim, paciência, né? Mas o ideal é que a pessoa sempre tente acreditar mesmo que no final vai ficar bom, porque senão nunca vai terminar nada, né? O Eric, o amigão aí que tá me ajudando, sabe muito bem disso. Certeza. Foi mal, cara, eu quase não escutei o que você falou. Não, então, eu tava falando que é muito difícil você conseguir enxergar, né, conseguir enxergar você até consegue, mas é muito difícil você ter vontade de terminar um trabalho quando você acha que ele não vai ficar bom, entendeu? Com certeza, cara. Às vezes você começa a fazer um trabalho, só que você acha que vai ficar ruim, quando na verdade é só um early process, né? Tipo, um trabalho no começo. Você tem que, como é que se diz, investir nele pra ele começar a ficar bom, né? E às vezes o cara simplesmente desiste, velho. É muito difícil você, depois de um tempo, só que você já tá acostumado a passar por isso, que você começa a lidar melhor com esse tipo de situação. Mas, caramba. Ah não, tá certo, tá certo. É bem isso mesmo, cara. Eu vou precisar fazer outro recorte depois. Bom, eu isolei a mão isolada. Vou recortar ela. Normalmente quando assim, eu tento ao máximo fazer aquele tipo de edição não destrutiva, mas eu evito trabalhar com aquele Smart Object, assim, por mania mesmo. Eu uso muito o Ctrl J, então toda vez que eu recorto,
que eu faço uma path para recortar alguma coisa, eu faço Ctrl J para duplicar. Eu não recorto e colo, eu só duplico com Ctrl J. E aí fico com ela disponível aqui. Porque, por exemplo, se a mão não tivesse recortada, eu ia pegar aqui a sombra e quando eu fosse passar por cima, não ia ter como, eu ia ter que depois apagar a sombra no formato da mão, tudo certinho. Quem sabe até recortar. E não é isso que eu quero, né? Eu quero facilitar o meu trabalho. Aí quando eu duplico, fico com essa mão por cima, vou colocar a sombra e ela já está por baixo, assim, tá vendo? Bom, agora eu vou recortar outra mão. Essa parte de recorte é a pior, velho. Mas como eu já tenho boa parte dela recortada, a parte mais trabalhosa vai ser só os dedos. Mas recortar a mão é sempre ruim, porque você tem um dedo aqui, você vai lá pra cima e depois tem que voltar, e depois outra volta de novo. Mas no final vale a pena. Franklin, vamos lá. Cara, quando eu crescer quero ser igual a você. Já mexo com manipulação há uns 2 anos, aprendi a mexer no Photoshop ainda na versão 6, mas todo dia aprendo algo novo. E hoje está sendo uma das maiores lições. Eu não sei há quanto tempo eu comecei a mexer não, mas eu acho que mais ou menos que você um pouco. Acho que uns 10 anos talvez. E eu aprendi muito quando eu tive assim, meu primeiro trabalho numa agência, eu fui começar a recortar uma imagem usando aquele Magnetic Lasso Tool, o laço magnético, né? Aí o cara olhou pra mim e fez: poxa, tu recorta com isso, é? Recorta com a Pen Tool, pô. Você tenta sempre criar um ponto, aí depois se você quer, ele me explicou como é que funcionava e me falou que a melhor forma era fazendo por dentro, sempre evitar assim a parte externa, por exemplo. Se o vestido da mulher é branco e o fundo for preto, você sempre recorta por dentro, porque evita ficar com aquele mate preto, né? Aquela bordinha preta. E assim, o que ficar de sobra pra fora dá pra ignorar, não tem problema. Como é que se diz? Eu acho que boa parte assim da qualidade que eu tento ter sempre nos meus trabalhos é pelo fato de eu fazer esses recortes mais demorados assim. Eu considero assim 50% do trabalho, assim, da beleza do trabalho é um recorte bem feito. Então eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu já cheguei assim a demorar, sei lá, 2 horas e meia recortando uma imagem. E eu nem sabia se ia ficar bom, né? Você assim, recorta para fazer os testes e vai testando, né? Com outras imagens, né? Testando as cores no fundo e tudo mais. Em relação a essa questão de cores também, eu tenho assim aprendido muito ultimamente, principalmente com outros colegas artistas, definir não definir assim para ser definitiva de fato uma paleta de cores, mas eu sempre tento fazer um fundo assim meio que para ter uma ideia de quais as cores que eu quero que existam na minha arte, né? Nesse tipo aqui de trabalho, como eu já tenho assim mais ou menos em mente o que é que eu quero no final, então eu nem faço, porque eu já fiz tanto que nem preciso mais, sabe? Já está decorado assim, né? Fora que, assim, no final de cada trabalho, que é uma das partes que eu mais gosto, que é você fazer as velhas camadas de ajuste, né? E assim, outra parte essencial, assim, que define a beleza, a boa parte da beleza do trabalho são as camadas de ajuste. Então é bem importante gastar bastante tempo nas camadas de ajuste. Eu também usava o Magnetic e hoje também prefiro a Pen Tool. Agora recortar por dentro é uma informação nova, vou usar. Por dentro eu falo assim, você pega a imagem que você, por exemplo, a modelo, e tenta sempre fazer um recorte com a sobra, aquele fio sobrando por dentro, né? E não por fora. Que o resultado vai ser bem melhor. Essa parte aqui não.
Não, eu tô com muito calor, velho. Peraí. Aqui basicamente eu já terminei esse recorte. Bom, acho que a parte dos recortes aqui basicamente já acabou, porque o ruim era só recortar os braços. E aí tendo eles isolados fica mais fácil. Show. Como você criou esse estilo de trabalho que se tornou sua marca? Se inspirou em algum artista ou foi algo que você foi descobrindo naturalmente? Thelma Lemos. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar não, né? A fuçar no Photoshop, foi na época do Worth 1000, que era um site que promovia competições de várias mídias, assim, poemas, música, enfim, Photoshop. E aí eles davam às vezes um tema, uma imagem, e você tinha que criar alguma coisa com aquela imagem. E aí eu comecei a fazer, depois de várias eu fiz a primeira, né, no caso nesse estilo, e não ganhei nada com ela. Eu simplesmente achei legal, mesmo não tendo ganhado nada. E aí eu postei no DeviantArt. Aí eu ganhei o primeiro Daily Deviation, né, que é como se fosse um destaque lá na página principal do DeviantArt. E aí eu comecei a fazer mais. E as pessoas foram gostando, aí eu faço até hoje. Que é uma coisa que não tem nem como me segurar. Eu começo a procurar às vezes uma imagem para fazer uma arte diferente, e aí me vem uma modelo super legal com uma expressão bacana, aí eu digo, não, eu vou fazer. Até porque no Instagram é o que as pessoas mais gostam quando eu posto, né? Quando eu posto coisas de outro tipo, é muito difícil ter uma receptividade tão boa quanto a desse tipo de arte. Olha aí o Rafael é desenrolado, mano. Esse cara aí na ilustração é desenrolado. Você que tem que me dar umas aulas aí, viu, Rafael? Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou apagar as partes que eu não quero que fiquem, como é que se diz? Eu vou apagar as partes que eu não quero que saltem. No caso, as que vão ser o desenho de fato, né? Então, assim, eu sempre duplico a camada da modelo inteira, né? E transformo ela em preto e branco. Eu tiro a saturação total dela. O comando é Ctrl Shift U, se você não quiser apertar em nada, né? E aí, se você vê que o importante aqui nessa parte é você perceber o contraste entre as sombras e as partes mais claras da sua imagem, da sua modelo. Se você perceber que não está tão contrastado, é só você dar vai em Levels, Ctrl Shift L, e ele vai automático fazer o ajuste de contraste, ou então você ajusta manual mesmo, Ctrl L em Levels, né? Ou então lá Edit, ou melhor, Image e Levels, Image, Adjustment Levels, eu uso meu Photoshop em inglês. Aí você vai tentando sempre contrastar o máximo possível. Não deixa estourar muito, sabe, as partes que são claras. O que importa é que o escuro contraste do branco natural. E aí você deixa ela descansando. Você puxa ela para baixo. Eu vou criar um backup aqui da minha modelo original, para caso precise, né? Aí vou apagando as partes que eu não quero que sejam coloridas. Eu vou usar o mouse para isso. Eu prefiro usar o mouse. Eu tenho outra coisa importante é sempre trabalhar com as opacidades dos seus brushes e da sua borracha.
como é que se diz? Para fazer, assim, quando você diminui a opacidade da sua borracha, do seu brush, para fazer, por exemplo, para apagar dessa forma que eu estou fazendo aqui, você tem um controle melhor de onde começa e onde termina a sua transição. Então, se você usa, por exemplo, a opacidade 30 na borracha, você vai ter um resultado melhor na transição da sua imagem como um todo, né? Assim, das transições entre o desenho e a realidade de fato. Bom, eu coloquei a camada preto e branco em color burn só para ver o que é que eu estava apagando, porque como a camisa dela é branca, não tem como eu saber direito o que é que eu estava apagando ali, porque já é preto e branco, né? Então, esse cabelo, provavelmente eu vou usar ele mesmo, porque o recorte ficou bom, ele não ficou muito zoado, né? Digamos assim. Então depois eu faço só uns ajustes nele para ficar um pouco mais com cara de ilustração mesmo. Mas tendo isso aqui que eu fiz agora, eu já tenho mais ou menos definido o que é que vai ser desenho. Tu corta os fios mesmo no cabelo ou refaz na pintura? Então, Rafael, como eu estava falando agora, os fios do cabelo, eu faço um recorte assim, na pintura mesmo, eu vou fazendo só a forma do cabelo em volta, e depois eu uso a Refine Edge, que aí você consegue fazer, ele já faz automático esse recorte dos cabelos, você não precisa ficar se preocupando com isso, entendeu? Sim, vamos lá. Eu já defini mais ou menos aqui o que é que não que isso seja assim, de fato o que vai ser e o que não vai ser desenho no final das contas. Mas é mais ou menos isso. Então, eu vou tirar essa camada do preto e branco do Color Burn, porque ela fica com essa cor meio alaranjada, né? E aí, como é que se diz? Agora, eu vou até criar um grupo aqui para organizar. Eu vou tirar essa camada colorida para deixar só o preto e branco. E vou dar aquele velho color range, né? Para quem não sabe, se alguém não souber o que é color range, como é que se diz? Select e color range. Essa ferramenta aqui é uma das que eu mais uso para fazer essa parte dos sketches, porque ela faz a seleção conforme os valores, né? Aqui do mais escuro para o mais claro. Normalmente ele já fica no padrão aqui, ele já fica bem distribuído. É só você, como é que se diz, arrastar essa barrinha do Fuseness aqui para ver o que é que você quer que apareça. Eu vou usar essa ferramenta para deletar as partes claras e ficar só com as sombras. Aí eu consigo, como é que se diz, ter uma noção melhor de como vai ser o sketch. Aqui, tá vendo? Tirei a parte branca toda. Ele selecionou tudo que era claro aqui. Eu posso inverter, por exemplo, e tirar só as partes escuras. Aí vai ficar só as partes claras. Mas eu quero só as partes escuras, que é o que vai me ajudar na hora de fazer os sketches. Então pronto, eu já tenho aqui o que eu quero para ser o meu sketch. Eu só vou fazer as linhas agora, né? Vou desenhar o sketch de fato. Então, volto aqui com as camadas coloridas. E essa é uma parte que não é difícil, não tem nada demais de difícil nessa parte, só que é um pouco trabalhoso, porque nessa imagem nem tanto, porque a camisa dela não tem tantos detalhes. O ruim é quando a camisa tem estampas. Aí você tem que ficar desenhando a estampa junto, é bem chato. Mas assim, como é que se diz? Eu basicamente crio uma camada em cima de tudo e pego um brush, como é que se diz? Duro, né? Um brush que não tem aquela um soft brush, né? Ponta macia. Eu pego um duro mesmo e defino ele em um tamanho que eu acho legal para fazer o sketch. Por exemplo, 3, muito fino. Vou botar em preto, a cor foreground color de preto. Vou colocar, eu tinha colocado 3 no 5, vamos ver. Pronto, acho que o 5 tá bom. Vou botar 6. Pronto.
Aí já começo a fazer os sketches, né? Como às vezes é chato você tem alguma posição que você acha ruim fazer um traço, às vezes pela sua própria coordenação motora mesmo. Aí você pode, por exemplo, eu descobri isso há pouco tempo, pode ser que seja manjado para muita gente, mas como é muito útil para mim eu vou falar. Você segura R e pode girar o seu documento com o mouse ou então com a sua tablet, né? Então facilita muito fazer esse processo aqui. Bom, vou começar a fazer aqui os traços do sketch. Olha aqui, Aí- cara. Oi? A Nick Albuquerque aqui no Instagram falou que, nossa, ele tem sotaque muito mágico, talentoso artista. Pois é. Cara. Nordeste, cara. Nordeste Power. Olha, o Carlos Fides entrou, hein? Carlos. Curto muito o trabalho desse cara, velho. Rafael, acho que não tinha nas outras versões do CC, posso estar enganado. A rotação é massa mesmo, descobri recentemente também. É muito bom, velho, a rotação. Quando eu descobri, eu disse, caraca, mano, você pode girar o documento, que coisa divina, velho. Como é que se diz? Tecnologia. Eu não sei, realmente não sei se tinha nas outras versões do Photoshop. Eu comecei a usar essa função do Rotation no CC 2015, eu acho. Ia falar alguma coisa aí, brother? Não. Aí, agora eu fiz certo. Sim, cara. Tô aprendendo. É Mas que- eu acho que já tinha desde o PS5 ou até antes disso essa ferramenta que eu usava também. PS5? É. Mas eu não sei se você tá. Rafael, se você viu, se você já tá usando essa versão nova do Photoshop. Mas ela tem umas paradas muito legais, velho. Eu tô assim, achando muito bom. Porque agora tem uma ferramenta de recorte chamada. Quer dizer, é da Pen Tool, né? Uma sub-ferramenta das Pen Tool. Que é a Curvature Pen Tool. Aí você consegue trabalhar muito fácil com curvas e você não precisa ficar quebrando o ângulo. Porque quando você usa a Pen Tool normal, você tem que ficar quebrando o ângulo sempre que você quiser fazer um ângulo reto, por exemplo, e evitar uma curva. Aí você tem que quebrar pra não ficar usando, como é que se diz? As âncoras, né? E também tem uma função que tem no Krita, que eu estava até falando com um amigo, que é a função de você desenhar espelhado. Aí você, como é que se diz? Já vê como é que fica. Você pode usar 4 quadrantes, 2 quadrantes, como você quiser. Aí facilita muito, velho. Você evita ficar usando outros softwares. Não que eles sejam ruins, né? Mas assim, eu prefiro evitar ao máximo usar muitos softwares para fazer determinada coisa. Quando eu estou fazendo esses traços, eu sempre tento pegar as partes onde tem sombra e fazer como se fosse, eu não sei se é assim que chama, é rachura, que você faz com traços e aí acompanhar as dobras, né, do tecido do que você está fazendo. Uns coraçõezinhos aqui no Instagram, né? Show. Show de bola. Eu assim, eu não manjo desenho de fato assim, eu sou muito ruim com desenho tradicional, não manjo nada, velho. Eu tento assim sempre reproduzir o que eu vejo. Esse lance de rachura aqui, eu vejo que tem um ilustrador brasileiro que o nome dele é Alexandre Tissot. Ele usa muito isso, velho. E ele faz assim, isso com uma maestria que você olha assim, caramba, o cara fez esse traço tudinho sozinho, bicho. Aí eu tento assim, fazer, tento buscar essas referências, mas assim,
não imitando, né, claro. Aí eu tento sempre fazer essas partes sombreadas com traços assim, rachura no caso. Nesse aqui, normalmente eu uso um brush mais fininho para fazer esses traços. Eu decidi experimentar com o mais grosso para ver como é que fica aqui. Isso, Rafael, como é que se diz? De fato eu faço uma simulação, né? Porque realmente não tem como assim, eu não manjo, eu não tenho conhecimento de ilustração, desenho, assim, pra fazer a arte só na rachura, por exemplo, ou então só no brush sem o auxílio dessa base que eu tenho no fundo, né? Porque esses traços que eu faço é só para dar o aspecto de realmente de ser uma ilustração, né? Mas é tudo Photoshop. Thelma, ainda tenho dificuldade de desenhar com a mesa digitalizadora. É normal, eu tive muito problema com isso também no início, porque tem a altura que você tem que respeitar, né, da caneta para a superfície ativa da sua mesa. É questão de costume mesmo. Eu não uso a minha caneta para tudo, não. Eu uso ela mais para recortes e fazer esses traços aqui, mas praticamente todo o resto eu faço com mouse. Eu gosto muito de trabalhar com mouse também. Porque não tem isso. Exatamente, é isso aí mesmo, Rafael. E aí, assim, nessa parte onde você faz esses traços, que vão dar o aspecto da ilustração, eu tento sempre passar um pouco para a parte onde para transição, né? Porque aí depois, se eu achar que ficar ruim, é só apagar. Mas eu tento sempre pecar pelo excesso e não pela falta, né? Até porque quando a gente está falando de arte digital, não vai ter o problema da borracha estragar o papel, né? Então, olha a Leia no my stream. Vou colocar aqui um coraçãozinho. Conversa aí, gente. Eu gosto de. Eu sou falador pra caramba. Quanto mais conversarem, melhor.
coitado do pessoal do Instagram, velho. Por quê? Porque eu tô falando tudo em português, né? Bom, anyway. Agora eu vou diminuir um pouco esse brush. Fazer 4. E vou colocar em 50%. Essa parte aqui agora do pescoço dela também é importante fazer o sketch. Eu vou até voltar para o tamanho que tava, porque aí fica uniforme, né? Deixar em 80%. E outra coisa que eu esqueci de falar é que às vezes você pode até fazer, quando você começou a ganhar já respondo a sua pergunta, Thelma. Como é que se diz? Eu tento usar sempre os brushes os default, né? Como é que se fala? Os padrão do Photoshop. Não que isso não tem nada a ver assim com questão de performance nem nada, é mais questão minha mesmo. Eu gosto de usar os padrão, mas você pode buscar outros que deem um efeito até mais de sei lá, que dê uma textura melhor no traço, né? Porque esse aqui é bem liso. Eu não me importo muito, mas você pode tentar buscar um que seja mais, que tenha uma textura mais natural. Sim, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a minha arte, eu recebi um e-mail. Inicialmente eu comecei a trabalhar fazendo uns artes assim para times de, por exemplo, LoL e Dota, times de esportes eletrônicos. E aí foi até no tempo que o Dota era o cenário era bem ativo. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu realmente parei de fazer esse tipo de trabalho. Mas uma amiga minha, quer dizer, que hoje é minha amiga, né? Na época ela não era. Ela mandou um e-mail pra mim, que foi pra caixa de spam. Ela queria que eu fizesse um site e fizesse identidade visual do time, que no caso, na época era o The House is Down. Era um time de Dota, um jogo de computador, né? E esse e-mail foi para a caixa de spam e por algum motivo eu fui olhar lá o que é que é na minha caixa de spam. Eu nunca na minha vida tinha olhado a minha caixa de spam, mas eu fui olhar a minha caixa de spam. E aí tinha sido há 3 dias que ela tinha mandado. Aí eu falei com ela, fiquei fazendo durante um bom tempo até trabalhos. E depois disso, assim, trabalho com arte de manipulação, mesmo capa de CD. Eu simplesmente comecei a enviar mensagens assim para bandas, para gente que tivesse interesse. E o Instagram ajudou muito também, né? Umas páginas grandes publicaram um trabalho meu que acabou viralizando, tal de meu trabalho chamado Don't Leave Me. E aí ajudou muito, né? No Instagram tem muita gente que me procura. Eu normalmente não faço trabalhos desse tipo aqui, como comissão, porque é muito difícil explicar para as pessoas que como é que se diz? Que eu preciso de uma imagem com um monte de características específicas para fazer esse tipo de trabalho, como posição, expressão, iluminação também. E é difícil, às vezes o cara me passa uma imagem de perfil de Facebook, sentado numa cadeira com os pais, e quer que eu faça uma arte dessa. Aí não dá, né? Aí é muito difícil eu pegar trabalhos assim, eu faço mais trabalhos para bandas. Mas foi assim, basicamente, eu comecei a enviar mensagens no Facebook de bandas, tipo na cara dura mesmo, até porque o não eu já tinha, né?
O máximo que eu ia conseguir era, ou melhor, o que eu poderia conseguir era um sim. E aí consegui fazer uns trabalhos e graças a Deus até hoje eu faço. E vou continuar fazendo até não dar mais. Eu vou querer que uma parte do rosto dela fique preto e branco também, mas isso eu vou fazer depois só. Ai, ai. Bom, desculpa, Léa. O amor não acabou, mas eu tenho que apagar isso aqui. Tá, próximo passo agora, normalmente eu não gosto de deixar essa folha aqui eu uso essa textura de folha é basicamente a mesma que eu uso em quase todos os trabalhos. Eu sempre dou uma desaturada nela porque ela é muito amarela. E aí ajuda também no efeito do desenho. Bom, eu tenho mais ou menos o que eu quero para fazer para fazer as sombras, para começar a fazer as sombras. Para fazer as sombras eu realmente não uso a caneta com a tablet. Eu uso o mouse porque não sei, porque simplesmente eu gosto. Eu vou pegar só aqui a textura da madeira para colocar ali atrás. Não sei se vai ser essa madeira de fato que eu vou usar lá, essa textura de madeira, mas é só para dar uma ideia de como vai ficar no final a ambientação de tudo, né? Falando nisso, eu tenho que salvar o projeto. Porque, né? Vai que dá uma merda. Vou fazer isso agora, peraí. 3 Artwork Sweep. Art Live Stream. Eu botei stream. Save live. Caraca, mano, não é como ser PDF. PSD. Live. Show. Bom, vamos lá. Como essa textura de madeira aqui é muito pequena, ao invés de só dar um resize nela, eu vou tentar duplicar para conservar a qualidade. Bom. Não, peraí. E aí esses espaços branquinhos usa Clone Stamp Tool e fica bom. Tá, muito saturado, muito laranja. Vou diminuir também a saturação disso. Vou tentar começar a fazer as sombras agora, que é o que vai começar a dar o efeitozinho saindo do papel. Deixa eu só organizar as minhas layers aqui que tá tudo bagunçado. Sketch. Arms. Colors.
Vamos ver se vai ficar bom isso, né? Aí eu pego, para fazer as sombras, é interessante também, que eu sempre pego o brush macio, né? O brush macio é esse que tem a ponta com esse degradê. E aí eu pinto, eu ponho, por exemplo, sei lá, 50% de opacidade, para não ficar aquele pretão, né? E aí vou pintando nas partes que eu quero que tenha sombra. Não importa se vai passar, entendeu? O que importa é que eu botei em 20% aqui a opacidade agora. O que importa é que eu defina aonde eu quero que tenha sombra. Bom, você coloca em preto e aí depois você pode definir um hue melhor que tenha mais a ver com a ambientação da imagem, né? Porque nem sempre a sombra preta é a que funciona para ficar natural, né? Mas vai aplicando a sombra onde você quer que tenha, não, onde deve ter, porque a iluminação dessa imagem, por exemplo, ela vem de cima para baixo. Então eu tenho que respeitar isso, porque senão vai ficar estranho. Pronto. Aí, feito isso, eu pego o eraser, né, a borracha, e diminuo também para, sei lá, 40%. E aí eu vou apagando, porque é aquela mesma história de você conseguir ter um efeito melhor das transições, né? Você consegue ter uma transição que seja mais suave. Você tem um controle melhor do que você está fazendo. Essa parte aqui desse braço, que está por cima da sombra, eu vou corrigir depois. Eu vou fazer uma sombra separada para isso. Se você vê que, por exemplo, eu preciso aqui também da sombra embaixo do queixo dela. Só que se eu fizesse aqui e depois fosse apagar, como eu uso muito os brushes muito grandes, ia apagar a parte de baixo. Aí eu só crio em outra camada, porque aí eu tenho mais liberdade para trabalhar com a sombra separadamente. Eu tento sempre fazer elas bem macias, e aí depois se eu ver que não combinou muito com a iluminação original, aí eu tento deixar elas mais marcadas, sem ser tão soft assim, né? Eu tento deixar elas mais definidas. Mas eu sempre começo trabalhando com a sombra mais macia, porque assim, se você for olhar pelo lado físico da coisa, não é certo. Mas ela fica com um aspecto muito melhor na ilustração do que se você fosse fazer de fato ela assim, real, entendeu? Assim, com toda a iluminação de fato real. A intenção aqui não é ser real, é parecer uma ilustração. Então tem que abstrair essa ideia de que tudo tem que ser perfeito e parecer real. Tá muito preto. Diminuiu o passado um pouco. Bom, criar aqui um grupo Shadows. Eu vou criar outra camada de Shadows para tentar corrigir essa parte aqui do braço que ficou por cima. E aí esse Shadows vai ter que ir em cima dos braços que estão isolados. Só que aí eu não queria que ele pegasse eu não queria que essa sombra pegue essa parte de dentro do corpo dela. Então eu vou apagar aqui de volta e vou selecionar o corpo dela inteiro, né? A seleção inteira original que eu fiz, e subtrair pelo braço esquerdo dela, no caso. Aí eu consigo trabalhar, inverto, né, a seleção, e aí eu consigo trabalhar isolado pra fora aqui, ó. Aí não entra no corpo dela. É bacana também o cara dominar essa questão de subtrair interseção da seleção e tudo mais, porque agiliza muito o processo. Nesse caso aqui, eu não sei, todo mundo já deve saber, mas
você clica na thumbnail lá que tem no seu panel layer, nas suas camadas. Se você clicar no thumbnail, ele já faz a seleção em volta da camada. Mas se você quiser subtrair por algum outro elemento, é só você segurar Ctrl Alt e apertar na thumbnail. Por exemplo, aqui eu estou com a seleção, deixa eu voltar, eu estou com a seleção dela inteira, só que eu tenho o meu braço separado. Esse braço aqui, ó, esse braço está separado. Aí eu posso segurar Ctrl e Alt e apertar na camada do braço, que aí ele subtrai e eu fico, ó, aqui, ó, tá vendo? E aí você pode trabalhar sem se preocupar. Eu só vou inverter aqui e continuar a fazer a sombra. Jesus Mendonça. I don't know if that's the right way to say your name, but thanks for participating on this live stream. If you have any questions, please ask me in English so I can give you an answer in English, because due to the quantity of the people, Brazilian people here, I'm talking in Portuguese so everyone can understand better. But please, if you have any question, you can say it in English to me and I can give you a better answer. Nessa parte aqui eu só queria que ele ficasse com essa intensidade um pouco maior de sombra aqui. Eu só apago aqui em cima porque ficou sobrando, né? Mas ajuda a criar essa sensação de profundidade. Bom, eu esqueci de fazer a correção desse braço aqui, que está com essa nuvem em cima, estranhamente. Deixa eu ver qual vai ser a melhor forma de fazer isso. Vou fazer uma seleção em cima dele e pintar mesmo, acho que é melhor. E depois eu adiciono os detalhes. Quando eu estou trabalhando, eu não sou assim, eu trabalho com pintura em algumas partes que eu realmente, por exemplo aqui, que eu acho interessante, que eu acho que seja mais prático ou fácil fazer, mas eu tento sempre criar uma camada para cada tipo de detalhe que eu vou fazer. Então aqui eu vou tentar agora fazer essas linhas que tem no agasalho dela. Não sei se vai ficar perfeito, mas o que importa é que dê pra entender o que é. Eu acho que assim vai dar muito trabalho. Seria mais fácil eu criar uma camada. Quem sabe até
fazer uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui já. Eu vou criar um fio aqui com traços e tentar só fazer alguma mesclagem e ver se funciona. Muito fino. Fio, pattern, esse aqui. Pronto, eu acho que isso aqui vai servir, porque eu posso usar isso como base para fazer esse efeito das linhas. Vou só criar uma máscara para ele ficar com o mesmo tamanho aqui, e aí a partir dessas linhas aqui eu vou só usar o warp, né? Aquela função que você tem, edit, editar, no caso em português, transformar, e warp. Eu não sei como é que é em português o warp, mas é essa função que você consegue fazer as curvas no objeto. Nesse caso aqui, eu mascarei direto na camada das linhas. Só que não era para ter feito isso. Eu vou só deletar essa máscara, vou criar um grupo só para essas linhas e vou criar a máscara no grupo, porque aí eu consigo trabalhar com com as linhas dentro desse shape. Eu não vou trabalhar com assim, se eu criasse direto na camada, ela ia meio que considerar o shape, aí quando eu fizesse o warp, ela ia mexer o shape para fora da forma do braço de fato. Então o que eu quero é que ele trabalhe dentro do shape e eu posso movimentar como se fosse um clipping mask, né? Só que não, na verdade. Vamos lá. Vou tentar acompanhar as linhas originais. Isso, obrigado, Dácio. Dácio não se atele. É distorção, isso mesmo. Isso aqui não precisa. Show. Agora só preciso tentar fazer isso aqui parecer de fato. Eu acho que já funciona assim. Só corrigir mais essa direção. Só trocar o modo de mesclagem para ver o que é que parece mais com o original. Talvez eu dê até um blur. Gaussian blur. Bem pouco. Só para não ficar tão definido. Boa. Acho que deu quase certo. Vanderlei Tavares, recuperar uma foto, como uma foto antiga, como é que é? Uma foto muito estragada para recuperar ela, é isso? Acho que
o efeito ficou aceitável. Só preciso corrigir as cores da base. Davi Barros entrou. E aí, Davi? Bom, o que eu queria mais ou menos era isso, então já vou deixar essa parte de lado para depois não acabar estragando o negócio. Próximo passo agora. Eu esqueci de fazer os sketches aqui nessa parte do ombro direito dela, então vamos lá. Sketch. Show. Beleza, Vanderlei, tranquilo. Eu fico no aguardo. A Rebeca entrou. Tudo bom, Rebeca? Rebeca é a prima da Lea. Tá, eu acho que essas sombras que eu tenho aqui, elas vão precisar ser um pouco mais marcadas. Porque na origem, não tanto, mas um pouco mais do que elas estão muito soft aqui, então eu vou precisar dar uma corrigida nisso. Inclusive esse braço aqui vai precisar de uma sombra por cima, o braço direito também. Então eu vou tentar fazer esse processo agora. Shadows, eu tenho Shadows 2. Song SPG Zombie. I don't know if I say this name correctly, but thanks for participating here. Vamos lá, vou tentar pegar aqui um brush, ou melhor, uma borracha que seja menos soft, né? Detalhe, para você, muitas pessoas devem saber disso também, mas para você definir o quão soft vai ser o seu brush, você segura Alt no seu teclado, botão direito e arrasta para cima e para baixo. Se você arrastar para os lados, define o tamanho. Isso ajuda bastante. Então eu vou começar a apagar um pouco, vou duplicar as sombras, né, para guardar a original, e apagar algumas partes da sombra para deixar ela mais marcada. Yes, Jesus. I didn't post it in my timeline. I thought it was
Publish there. Published. É legal também às vezes tentar fazer as sombras seguirem um pouco as dobras. É importante o cara, o máximo de detalhes que der pra fazer nesse sentido, vai ficar mais legal. Eu vou começar a apagar um pouco eu vou duplicar o meu sketch, né, para não perder o original sketch, e vou apagar um pouco algumas partes para dar uma impressão melhor do que está dentro e do que está fora do papel. E vou pegar essa parte colorida também. Vanderlei, eu tenho um canal no YouTube. Se você digitar meu nome lá, vai achar provavelmente. Lá tem vários speed arts, né? Você pode ver o processo inteiro, só que bem acelerado. Tem vários lá. Vamos lá. Eu vou pegar essa parte colorida e vou tentar apagar um pouco mais também para uma parte do rosto dela ser preto e branco. Não tudo. Acho que já tá bom aqui assim. Essa parte aqui, perto das axilas dela, também precisa de sombra. Eu só vim ver isso agora. Então vamos lá, sombras. Em relação assim a sombra, pode fazer ela com preto mesmo, como eu tinha dito. Eu faço ela com preto porque aí depois eu consigo mudar se eu quiser adicionar, por exemplo, um pouco do tom amarelado que vai ter no final da imagem, eu consigo alterar isso depois. Então eu trabalho sempre com a cor neutra, que é mais fácil de alterar depois. Isso aqui poderia ser no fundo. Eu vou trazer essa camada toda para baixo de tudo e depois passo por cima. Não, é melhor por cima mesmo. Show, aqui mesmo, tá ótimo. Acho que tem algum celular com a bateria descarregando aqui. Vou pegar o carregador, só um minuto. Ok, agora sim. Sim, voltando. Vamos terminar de fazer essa sombra. Com certeza não vai dar tempo de eu terminar essa arte aqui agora, porque afinal vai ter muita coisa que eu não vou fazer aqui, mas
Se for do interesse de todos, eu posso depois fazer outras, mostrando o resto do processo. Aí eu deixo para terminar ela junto. Obrigado, Vanderlei. Obrigado de novo. Vai lá então. Boa noite, Vanderlei. Até mais. Se fala depois. Ok. Bom. Essa parte de definir as sombras, ela é meio chata, porque você tem que tomar muito cuidado para respeitar onde realmente tem que ter sombra, porque é basicamente o que vai definir onde vai ter o volume, né, das partes que vão estar saindo do papel. Aqui eu ainda realmente estou na guerra, tentando descobrir a melhor forma de trabalhar com essas sombras. Eu vou colocar agora a sombra por cima desse braço direito dela, tem que ter um pouco. E isso vai definir um pouco do efeito dessa parte saindo. Então, tem aquela velha dica de tentar sempre fazer várias camadas de sombra para fazer parecer com que o mais próximo que esteja de onde está inserida a sombra tem que ficar mais escuro, né? Então aqui eu vou criar várias camadas e algumas vão ter que ser por baixo desse braço. Então aqui outra por baixo e já vou trabalhar aqui. Aí depois apaga o que você achar que está excedendo. Depois eu conserto esse efeito do casaco que eu tive que fazer por cima. Já estou começando a me agradar da forma de tudo aqui, mas talvez essa parte da cabeça eu vou ter que fazer trabalhar um pouco mais na sombra, porque sem a cabeça, se eu colocar a mão em cima da cabeça, eu consigo ver que já tem um efeito um pouco
com aquela ideia de que está saindo do papel, mas a cabeça ainda precisa trabalhar nessa sombra, então eu vou tentar fazer isso agora. Tá. Agora uma sombra mais geral na cabeça. Uma pergunta, o que você faz para não ter tendinite? Parece ter bastante movimento repetitivo nesse seu trabalho. Eu costumava pegar a lã, eu costumava pegar a minha caneta assim, ó, desse jeito aqui. E aí eu percebi que eu ficava com uma dor muito grande no pulso. Aí eu comecei a pegar ela com, em vez de usar o dedo, o dedo de dar dedo, o dedo do meio, né? Eu usava ele com a ponta. Agora eu uso ele com a parte do lado. Eu pego ele assim agora. E aí eu percebi que parou de ter essa dor que eu tinha no pulso. É uma questão de jeito mesmo. Vamos lá. Eu percebi que esse braço aqui talvez fosse melhor se ele não viesse, esse braço esquerdo dela. Ele, na foto, a impressão que me traz é de que ele está mais levantado do que o do direito. Então, eu acho que o ideal seria fazer com que ele tivesse todo para fora e não uma parte para dentro. Mas aí eu vou colocar uma sombra por baixo dele para favorecer essa impressão.
Ok. Milton Franceschini entrou. Ainda tá entrando gente. Deu uma diminuída, acho que é porque tá ficando tarde, né, velho? Sim. Eu já tô cansado também. Mas no início tava dando um bocado de gente aqui no Face. Vê. Oi? Tem quantas pessoas aí? Agora tem 7. Tava variando, tá variando muito, entre 6 e 10. Mas chegou um ponto que tinha 20. Mas a ideia é essa mesmo. Eu não vou terminar isso aqui hoje, com certeza. Vai demorar muito ainda. Assim, pelo menos, se eu tô aqui há mais ou menos, não sei há quanto tempo eu tô não. Comecei de 9h30, são 2 horas. Quando der 23h30, eu vou dar uma paradinha. E aí, de uma próxima vez, se for do interesse da galera, eu faço colocando os elementos em volta, a mão, alguma coisa a mais. Porque aqui tô quase satisfeito com o resultado. Tô só um pouco preocupado com... Eu não sei se tá dando pra tu ver aí, mas... Tô um pouco preocupado só com... Não. Oi? Tudo tempo no Instagram. Ah, tá. Eu tô tentando só definir um pouco melhor a sombra do braço direito dela, que eu tô achando ainda que tá meio zoado. Mas é questão só de tempo mesmo. Eu vou até fazer o seguinte, eu tenho várias camadas desse braço dela porque eu tive que pintar por cima. Então, deixa eu fazer o seguinte.
Mano, entrei aqui pra dar uma olhada. Tranquilo, Milton, tranquilo. Já tá tarde mesmo. Eu só tô terminando aqui essa parte pra poder ir dormir também, porque tá tarde. E aí, assim, eu vou fazer outras postagens vendo se a galera vai querer fazer, assim, ver o resto, né, do processo. Que aí eu faço outra live. Que eu comecei de 9h30, e pelo menos até agora eu só cheguei até aqui, né? Vamos ver se a galera vai querer mais. Se foi interessante de fato, né? Preciso desse braço. Certo. Show. Right arm. Right arm. Isso aí. Isso aí. Caraca, por que terminou o vídeo no Instagram, hein? Eu achei que eu soubesse. Eu não sabia não. Eu acho que tem um tempo limite, né? Não sei. Foi a hora que você falou, terminar isso aqui, o amor não acabou. Aí eu pensei, pô, deve ter Mas, bom, de qualquer forma eu já vou encerrar aqui, porque tá ficando tarde, tô cansado, você tá cansado também, acho que tá todo mundo cansado. Eu posto o andamento do trabalho e vejo se as pessoas vão querer mais, né? Até, por exemplo, agora tem 7 pessoas aqui vendo. Eu não sei quem tá vendo. Se vocês que estiverem vendo aí, por favor, puderem comentar, só para eu ter uma ideia de quem tá aí e quem quer que eu continue depois, porque agora já vai ficar tarde, eu agradeceria. Eu ainda preciso fazer a parte do cabelo dela, as sombras na parte da cabeça um pouco melhores, e depois disso começar a trabalhar em cima dos detalhes em volta para finalizar. Show! Caramba, a Thelma ainda tá aí desde o início, olha só. Darcio, valeu. Chegou no meio do caminho, mas espero que tenha dado pra, assim, ver bastante coisa. Então, eu tô aqui, tipo, sei lá, 35, 40% de finalização do trabalho, porque como eu falei, eu ainda tenho que fazer as sombras da parte da cabeça, melhorar um pouco a iluminação desse cabelo, que está muito preto, e aí sim começar a trabalhar com as mãos, interagindo com o desenho, quem sabe até colocar alguma coisa no pescoço dela, porque ela tá assim com a mão no pescoço, e eu acho que dá pra encaixar alguma coisa aí, não sei, algum elemento, nem que seja uma borboleta do tipo. Mas
nas próximas eu pretendo fazer as mãos, alguns elementos, lápis, enfim, tudo que eu sempre costumo colocar e trabalhar nas camadas de ajuste e assim, mostrar como é que eu finalizo os trabalhos, porque assim, as cores que a gente está vendo agora não vão ser as cores que vão estar no trabalho final. Então vou trabalhar em tudo isso provavelmente na próxima live stream, porque tudo que é mais trabalhoso, eu um colar de ouro também pode ser. Então assim, tudo que foi de mais trabalhoso eu já fiz. Essa parte realmente era mais demorada. Aí na próxima eu só vou corrigir um pouco as sombras e tudo mais e finalizar o trabalho com os elementos em volta e tudo mais. Mas é isso aí, eu acho que deu até mais gente do que eu esperava que ia dar. E é muito bom assim conversar. Eu queria que na próxima pudesse até entrar alguém na live comigo pra ficar conversando, não sei, talvez trocar um papo melhor. E aí é isso aí, a gente vai combinando outra possível live. Sim, cara. E valeu, Thelma, valeu, Darcio, valeu todo mundo que ficou aí até agora. Mas acho que já tá ficando tarde, já falei isso várias vezes aqui. Vou encerrar e a gente continua conversando pelo Face aí e combinando outro horário para fazer isso de novo, beleza? É, minha conexão tá meio zoada. Bom, eu vou encerrar aqui. Valeu. Cadê? Valeu.